O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa da Cátedra de São Pedro. E esta é uma daquelas festas católicas que muitos católicos não sabem bem do que se trata. Imagine você saindo da igreja, aquele exemplo de sempre. Você está saindo da igreja e um não católico muito bem informado, diga-se de passagem, pergunta: hoje é dia da Cátedra de São Pedro? E você, católico, você não vai passar por baixo, né? Você diz: sim, claro, sim, 22 de fevereiro, hoje é dia da Cátedra de São Pedro. E o que é isso? O que é que vocês estão celebrando quando vocês dizem celebrar a Cátedra de São Pedro? Pois bem, a cátedra, primeiro, essa palavra cátedra, cadeira, vem daquela experiência que os cristãos tinham então, na época, que os catedráticos, os mestres, davam aula, davam os seus ensinamentos sentados a partir da cadeira. Por isso que eles eram catedráticos. Então, Pedro, ele nos ensina, né, a partir da sua cadeira, da sua cátedra, porque ele tem autoridade para ensinar, porque Jesus Cristo fundou a sua igreja sobre a fé de Pedro. O evangelho de hoje, nós ouvimos, Jesus pergunta a Pedro: no dizer dos homens, quem é o Filho do Homem? E Pedro vai e responde: tu és, versículo 16, Mateus, capítulo 16, versículo 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue, não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Então, Pedro, a fé de Pedro, sobre a qual a igreja de Cristo foi fundada, é esta base para a igreja de Cristo. E Pedro, então, ele ensina com autoridade, e os bispos unidos a ele ensinam com autoridade o ensinamento, a doutrina de Cristo. De modo que, quando nós celebramos a Cátedra de São Pedro, nós estamos celebrando um aspecto essencial do ministério petrino e dos bispos,
unidos a Pedro, que é o ofício de ensinar, que é a missão que foi concedida a Pedro de conceder à sua igreja, de sustentar, de proteger a igreja de Cristo com um alimento de segurança, com um alimento verdadeiro, com um alimento de qualidade, que são, vamos dizer de uma maneira resumida, os sacramentos e a doutrina. Mas hoje nós iremos nos ater à doutrina, porque nós estamos celebrando a cátedra, o ofício de ensinar, a cátedra de São Pedro. E os textos litúrgicos de hoje nos levam a isso. A primeira leitura, retirada da primeira carta de São Pedro, diz assim: caríssimos, exorto aos presbíteros que estão entre vós, eu presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participantes da glória que será revelada. Sede pastores do rebanho de Deus confiado a vós. Cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o pastor supremo, Cristo, recebereis a coroa permanente da glória. Então, Pedro e os apóstolos e aqueles que estão unidos aos apóstolos são os pastores deste rebanho a eles confiado, e este rebanho precisa ser alimentado, cuidado, defendido, protegido. É alimentado com os sacramentos, mas de uma maneira particular. Nós hoje iremos dar mais um passo, mas sempre afirmando isso, é alimentado com a reta doutrina. Os pastores e Pedro, o Papa, né, aqui representado na cátedra, ele tem esta missão fundamental, que é defender a igreja dos lobos, que é defender, propagar, transmitir o evangelho a ele confiado, não algo segundo a sua cabeça, mas o evangelho que lhe foi confiado. É esta a missão, porque é esta a única verdade que nos alimenta de fato. O salmo de hoje vai nos apresentar Cristo como esse pastor que leva as ovelhas para as verdes pastagens. E hoje, na festa de São Pedro, essas verdes pastagens são figura de quê? Da doutrina de Cristo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar, para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Então, como é que Cristo, por meio dos seus pastores, como é que Cristo restaura as nossas forças? Como é que Cristo nos conduz às verdes pastagens? Cristo nos conduz às verdes pastagens quando os seus pastores, aqui, todos eles representados na figura de Pedro, ensinam a doutrina de Cristo. Aquela doutrina, a doutrina de Cristo, toda a doutrina de Cristo, aquela doutrina que sempre foi ensinada por aqueles que creem em Cristo. Isto é, aquela doutrina que há mais de 2000 anos nós cremos, professamos, defendemos e transmitimos. Isso, Pedro, o Papa, faz da sua cátedra. Isso fazem os bispos unidos a Pedro, e isso nós também devemos fazer: crer, professar, defender, transmitir esta fé que nós recebemos há mais de 2000 anos, não as nossas ideias e os nossos gostos. Nós católicos, nós cremos em tudo o que Cristo nos deixou.
Nós cremos em toda a fé católica. Nós não somos hereges. O que é um herege? Um herege não é alguém necessariamente, entenda, é isso, mas etimologicamente não é alguém que ensina algo errado. É isso também. Mas etimologicamente, na raiz da palavra, herege é aquele que escolhe uma parte em detrimento do todo. Ele escolhe uma parte da doutrina para crer e normalmente enfatiza esta parte em detrimento, em negação do todo no qual o católico crê. Então nós somos católicos, nós cremos em tudo o que Cristo nos ensinou, que nos foi transmitido e no qual nós há mais de 2000 anos cremos e sabemos que se nós conscientemente negarmos um ponto da doutrina católica, nós perdemos a fé católica. Não é que você, eu sou católico, mas nisso eu não creio. Quando você isso diz, você deixou de ser católico. Que o católico, ele crê em tudo o que ensina e professa a Igreja de Cristo. Em tudo em que professa e ensina, que sempre professou e sempre ensinou a Igreja Católica, a Igreja de Cristo. Então nós abraçamos toda a verdade de Cristo, que foi verdade ontem e continua sendo verdade hoje. Porque o que foi verdade ontem será sempre. Se isto aqui é um relógio, se o mundo estiver existindo, daqui a 3.000 anos, continuará sendo um relógio. Mas em que é que o mundo atual, e infelizmente muitos que se pensam católicos acreditam que a verdade ela se adequa à história. Isto é, que assim como a história é mutável, a verdade é mutável também. Então aquilo que era verdade no passado não é mais hoje, porque a mutabilidade histórica atinge a verdade, tornando-a mutável também. Nisso, nós católicos não cremos. Jesus Cristo, caminho, verdade e vida é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então, tenho certeza que muitos de vocês já ouviram algo como, mas isso era verdade antigamente. Hoje em dia as coisas mudaram. O mundo atual mudou. A igreja precisa se adequar ao mundo atual, senão ela vai ficar para trás. E nós católicos sabemos, meus irmãos, que não é o ensinamento de Cristo que precisa se adequar à história, se adequar aos homens, mas a história que precisa se adequar à verdade de Cristo. Os homens que precisamos nos converter a Cristo, adequar a nossa vida a Cristo, mas a tentação é grande hoje em dia. Isto, inclusive, dentro da igreja, entre os homens e mulheres de igreja. Isto é, nós queremos que tudo seja aceito pela igreja, tudo seja acolhido pela igreja, em detrimento do Evangelho de Cristo. De modo que, se o mundo hoje apresenta o adultério como um valor, o ensinamento de Cristo terá que ser mutilado, e eu não vou mais apresentar isso como pecado, porque o mundo atual apresenta como valor.
se a união de dois homens ou de duas mulheres, se o mundo atual apresenta isso como algo tranquilo, como um valor, a verdade de Cristo precisa ser aniquilada para que a verdade histórica, para que a verdade politicamente correta, para que a verdade agradável possa prevalecer e o Evangelho de Cristo seja mais uma vez aniquilado, cortado, algo daquele ensinamento, algo retirado daquele ensinamento. Se a palavra de Deus diz que Deus fez o homem e a mulher, mas o mundo atual diz que homem e mulher torna-se, não se nasce. Você nasce neutro e você se constrói na história, com as suas escolhas, com as suas experiências, mas isso está diametralmente oposto ao ensinamento presente na palavra de Deus, escrita, transmitida e confirmada pelo magistério da igreja. Então isso é uma fé, e uma fé não apenas católica, é uma fé judaico-cristã. Já o Antigo Testamento apresentava isso com muita clareza, mas não, isso não é mais conveniente para o mundo atual. Então percebe que celebrar a cátedra de Pedro é você dizer: eu me uno a Pedro, eu me uno àquilo que Pedro sempre ensinou, isto é, que os 266 papas sempre ensinaram, de Pedro a Francisco. Aquilo que todos eles ensinaram, eu creio, eu professo, eu vou aderir, eu adiro, eu me uno, eu digo amém, porque isso sempre foi ensinado há mais de 2000 anos, mas toda e qualquer novidade contrária a este ensinamento de há mais de 2000 anos, eu recuso, porque é contrário à verdade de Cristo. É um ensinamento, é uma moda contrária à cátedra de São Pedro, aquilo que foi confiado a São Pedro. Mas percebamos, meus santos, que não é tão tranquilo assim. Nós amargaremos o preço de uma escolha, de uma atitude politicamente incorreta. Porque para o mundo, o que é verdade? Para o mundo, verdade é popularidade. Aquilo que é popular é verdade. Aquilo que é politicamente correto é verdadeiro. Aquilo que é aceito pela maioria é verdade. Aquilo que tem utilidade é verdade. Aquilo que é mais fácil é verdade. Mas nós católicos dizemos que mesmo que o mundo se torne hostil à verdade católica, ao ponto de o evangelho se tornar crime, nós continuaremos crendo, professando, defendendo e transmitindo a fé católica. Mesmo que a fé católica, aquela fé ensinada por Pedro há mais de 2000 anos, mesmo que esta fé católica, ela se torne impopular, mesmo que ela se torne não rentável economicamente falando, mesmo que ela se apresente ao mundo como muito difícil, é a verdade de Cristo e que eu preciso aderir, suplicar a graça para vivê-la, defendê-la, crer nessa verdade, defendê-la, professá-la, transmiti-la. Celebrar, meus irmãos, a cátedra de Pedro é pedir a Deus pelos pastores, para que eles sejam fiéis e zelosos, ministros de Cristo, rezar pelas ovelhas, para que sejamos obedientes, para acolher a verdade de Cristo, e rezar pelos pastores e pelas ovelhas, para que sejamos sábios e não caiamos na mentira do lobo. Os pastores ensinando,
e as ovelhas acolhendo mentiras tão contrárias ao Evangelho ensinado por Cristo, confiado a Pedro e aos bispos unidos a ele e transmitido sempre no decorrer destes mais de 2000 anos de história. Nós somos católicos e queremos ser e morrer católicos, e crendo naquilo que os católicos sempre creram, não crendo apenas naquilo que nos é conveniente, não crendo apenas naquilo que nos é agradável, não crendo apenas naquilo que não me compromete, naquilo que se me apresenta como mais fácil, mas crendo, defendendo, professando e transmitindo toda a fé católica, aquela fé que a nossa avó e a avó da nossa avó cria, professava, defendia e ensinava, crendo como pecado aquilo que a nossa avó e a avó da nossa avó e a avó da nossa avó cria, professava, ensinava e defendia. Não queiramos ser católicos modernos, ser católicos lights, ser católicos mornos, que seremos vomitados. Não queiramos perverter a doutrina, o Evangelho ensinado, revelado por Cristo, confiado aos apóstolos, que transmitiram de geração em geração e que há mais de 2000 anos nós cremos. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23, São Paulo diz assim: eu recebi do Senhor o que eu vos transmiti. Ele vai falar sobre a Eucaristia, mas aqui poderia se aplicar a toda a verdade que ele recebeu de Cristo, isto é, o que eu vos transmiti, eu recebi de Cristo. O que eu estou ensinando a vocês, eu recebi de Cristo, não é coisa da minha cabeça, nem é pressão do mundo, para que eu ensine algo que o mundo aceita. Não, o que eu estou ensinando a vocês, é o que eu mesmo recebi. Esta é a missão de Pedro, hoje na pessoa de Francisco, dos bispos unidos a Pedro e de todo o povo católico, de crer naquilo que nós recebemos e que recebemos dos nossos antepassados, que recebemos dos papas anteriores, que recebemos de Bento XVI, que recebemos de São João Paulo II, que recebemos de São João Paulo I, que recebemos de São Paulo VI, recebemos de São João XXIII, de Pio XII, e aí vai. Isto é, em comunhão com esta fé de 266 papas, nesta fé de mais de 2000 anos, na qual nós cremos. Não caiamos nas seduções e mentiras do diabo, que querem colocar novidades contrárias a esta fé de mais de 2000 anos. Por mais que, para não aceitar estas novidades, nós precisemos arcar com as consequências da nossa fé tão impopular, tão antipática, tão hostil e talvez até criminosa para os padrões do mundo atual. Mas se eu quisesse agradar os homens, eu não seria servo de Cristo, disse São Paulo. E para continuar falando de São Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 6 e seguintes, ele trará aquela passagem emblemática, quando ele diz assim: eu estou admirado. Ele aqui está falando com os Gálatas que foram evangelizados, mas que começaram a judaizar, começaram a abandonar os ensinamentos do Evangelho. E ele diz: eu estou admirado de que tão depressa passeis
daquele que vos chama à graça de Cristo para um evangelho diferente. Isto é, algo diferente daquilo que ele recebeu, no qual crê, professa, defende e transmite. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e que querem perturbar o evangelho de Cristo. Isto que São Paulo disse na sua época, vale para hoje em dia. Ainda que alguém, nós, isto é, um dos apóstolos, São Paulo está dizendo, ainda que um dos apóstolos, nós, ou um anjo descido do céu, vos anunciasse um evangelho diferente daquele que vos temos anunciado, que ele seja excomungado. Isto é, se alguém ensinar algo diferente, que ele seja anátema, anatemacite, que ele seja excomungado, não aceite. Mesmo que um de nós vos ensine algo diferente, porque isso que nós ensinamos até então, nós transmitimos aquilo que recebemos do próprio Cristo, que ensinamos por inspiração do Espírito Santo. Repito, e aí como já não tivesse sido suficiente, ele repete para ficar bem claro na nossa cabeça. E meus irmãos católicos do século 21, tão balançados por todo o vento de doutrina, tão tentados a aderir a tantas novidades por aí propagadas. Eu repito aqui o que acabamos de dizer: se alguém pregar a doutrina diferente da que recebestes há mais de 2000 anos, seja anátema, seja excomungado. É porventura o favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Eu quero sair bonito na fotografia para os homens, ou eu quero estar em paz, com a minha consciência tranquila diante de Deus, procurando obedecer a Deus, me esforçando para adequar a minha vida a todo o evangelho de Deus, a toda a doutrina revelada. Às vezes, por causa dos meus pecados e do meu egoísmo e do meu coração duro, às vezes tão difícil, porque o meu coração é ruim. Então eu vou suplicando a Deus que mude o meu coração para que eu ame a verdade, porque a verdade, mesmo quando exigente, é sempre boa. A verdade, mesmo quando exigente, é sempre para o nosso bem. Pode ser que nós, porque muito marcados pelo pecado, doentes, feridos, com o coração que aprendeu a amar as coisas desregradas, pode ser que aquela verdade se nos apresente como demais exigente, como antipática, mas isso é a mentira que o diabo colocou no nosso coração e semeou na nossa inteligência. Quando toda a nuvem for retirada dos nossos olhos e nós pudermos contemplar a verdade de Deus com o coração purificado, nós veremos como a verdade de Deus é boa, como a verdade de Deus é santa, como a verdade de Deus é para o nosso bem, não apenas para o nosso bem no céu, mas para o nosso bem aqui já na terra. Como a verdade de Deus é desejável, e é um pleonasmo, verdade de Deus. A verdade sempre vem de Deus, assim como a mentira sempre vem do diabo. Então peçamos a Deus hoje, neste dia da Cátedra de São Pedro, para que os pastores amem a verdade, amem a Deus mais do que ao mundo, que os pastores queiram agradar a Deus, mesmo que se tornem desagradáveis ao mundo. E rezando pelos pastores, rezemos pelo Papa, pelos bispos, pelos padres, para que nós desempenhemos com fidelidade a fé de Pedro, o ministério a nós confiado. E também rezemos pelo povo de Deus, para que tenha o espírito necessário para reconhecer a verdade, aquilo que vem de Deus, mas que tenham também a sabedoria de reconhecer
aquilo que não vem de Deus e a fortaleza para abraçar o que vem de Deus e rechaçar aquilo que vem do maligno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.